Olá, queridos amigos e amigas, boa noite a todos vocês que acompanham semanalmente as lives que a Sociedade Espírita e Filantrópica Irmã Francisca leva ao ar em vários dias da semana, de forma alternada entre as lives do Evangelho e as lives das palestras públicas. As lives do Evangelho acontecem habitualmente às terças, quartas, quintas e sábados, sempre às 19 horas. E as lives das palestras públicas nas segundas-feiras às 20 horas, nas quintas-feiras às 14 horas, nas sextas-feiras às 19 horas e nos domingos pela manhã às 10 horas. Então, estão todos convidados a participarem conosco deste banquete de luz que a doutrina espírita nos proporciona e que a nossa casa espírita, né, diante do compromisso de estar buscando a aproximação entre todos nós, trabalhadores e frequentadores das casas espíritas, não é isso? Não é? Proporciona para que a gente possa estar fazendo esse encontro praticamente diário aqui, onde podemos, apesar da distância física, né, que o distanciamento social nos obriga, mas podemos comungar dos nossos pensamentos, comungar dos nossos sentimentos, não é? E vibrarmos de forma integrada pelo nosso próprio bem e pelo bem da humanidade. Não é? Então, aqui estamos mais uma vez para a realização deste Evangelho. Para começar o nosso trabalho, eu peço a todos que fechem os seus olhos, que busquem na memória uma figura da natureza, da criação divina, que possa lhes proporcionar bem-estar, paz de espírito. Pode ser um momento de alegria vivenciado numa experiência feliz. Então, que possamos trazer este pensamento de novo à nossa mente, ou na figura meiga de Jesus, pedindo ao Mestre querido que nestes instantes possa envolver a todos nós aqui presentes, que possamos sentir o seu abraço carinhoso e que possamos nos entrelaçar vibratoriamente com a espiritualidade amiga aqui presente, estes trabalhadores incansáveis do mundo espiritual que dirigem do mais alto trabalho do Irmã Francisca, para que possamos nos entrelaçar em pensamentos e em sentimentos, a fim de tirarmos o melhor proveito das lições desta noite, que possamos vibrar na mesma intensidade destes bondosos amigos espirituais e que as lições do Evangelho possam encontrar ressonância em nossa intimidade, a fim de movimentar a nossa vontade, para que possamos fazer mais e melhor daqui por diante. Mestre Jesus, nós vos pedimos que permaneça conosco durante estes breves momentos. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Uma lembrança, né? Aqueles que porventura tenham se esquecido, por favor, o copinho de água, a garrafinha com água, a jarra de água, aí sobre a mesa, né? Para que os amigos espirituais possam fluidificá-la, né? De forma que a gente possa consumi-la e ela proporcionar maior equilíbrio e bem-estar para a gente. Nesta semana, nós começamos um novo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, é o 20º capítulo, Os Trabalhadores da Última Hora. E nós estamos trabalhando nesta semana, que, né, termina hoje, então vai ser o último Evangelho que vai tratar do item número 1, e é justamente uma das parábolas de Jesus, o item 1, que fala sobre os trabalhadores da última hora. Então, deixa aqui ajeitar o óculos, né, para poder enxergar melhor. A gente que já passou dos 20 anos
tem que fazer estes ajustes de vez em quando. Diz então a parábola: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que, ao romper do dia, saiu a fim de contratar trabalhadores para sua vinha, tendo combinado com os trabalhadores que eles teriam uma moeda por sua jornada de trabalho, e enviou-os à vinha. Saiu ainda na 3ª hora do dia, e tendo visto outros que permaneciam na praça sem nada fazer, lhes disse: ide também vós, outros, à minha vinha, e vos darei o que for razoável. E eles para lá se foram. Saiu ainda na 6ª e na 9ª hora do dia, fez a mesma coisa. E saindo na 11ª hora, encontrou outros que estavam sem nada a fazer, aos quais disse: por que permaneceis aí durante todo o dia sem trabalhar? Foi porque ninguém nos contratou, disseram. E ele lhes disse: ide também vós outros para a minha vinha. No fim da tarde, o senhor da vinha disse àquele que tomava conta dos seus negócios: chamai os trabalhadores e pagai-lhes, começando pelos últimos até os primeiros. Aqueles, pois, que vieram para a vinha apenas na 11ª hora, aproximando-se, receberam uma moeda cada um. Os que foram assalariados primeiro, vindo por sua vez, julgaram que deveriam receber mais, mas não receberam mais do que uma moeda cada um. E ao recebê-la, se queixavam contra o pai de família, dizendo: os últimos trabalharam apenas 1 hora, e pagastes tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor? Mas como resposta, o Senhor disse a um deles: meu amigo, não cometi injustiça para convosco. Não combinamos receberdes uma moeda por vossa jornada? Tomai o que vos pertence e ide. Quanto a mim, quero dar a este último tanto quanto dei a vós. Não me é permitido fazer o que quero? Vosso olho é mau porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados, e poucos os escolhidos. Esta passagem está no Evangelho de Mateus. Então nós precisamos, né, olhar a parábola, a alegoria de que Jesus se utilizava naquela época, para poder explicar as coisas àquele povo que tinha pouco conhecimento, pouca instrução, pouca evolução intelectual. Por isso ele falava por parábolas. Só que para nós, no dia de hoje, eu preciso olhar para o Evangelho e aprender qual é a aplicação prática destes ensinamentos aqui na minha existência. Sim? Esta é a proposta de vivenciar a doutrina espírita e de vivenciar o Evangelho. Se eu não o compreendo a ponto de praticar os seus ensinamentos, ele fica só como um conhecimento intelectual, nada mais do que isso. E provavelmente não movimenta as minhas energias, não movimenta a minha vontade, não é para que eu possa vivenciá-lo. Então, começando pelo começo ou pelo início, né, como vocês preferirem, né, quem é o pai de família, né, aqui no reino dos céus? Né? O pai de família é Deus. Assim, esse pai amoroso, bondoso, misericordioso, justo. Não é? A vinha, não é? A vinha, não é? A produção agrícola de uvas, não é? Aqui é representada pela humanidade. Não é? A vinha do Senhor, não é? A seara, não é? De trabalho, não é? De Deus é a humanidade. E a humanidade é composta por espíritos encarnados e desencarnados. Assim. E o trabalho? Qual que é o trabalho? Sim, porque ele contrata, não é? Assalaria, não é isto? Os trabalhadores. Não é? Se a vinha é a humanidade, os trabalhadores somos nós.
não é? Dessa humanidade. E aqui, indistintamente, tanto encarnados quanto desencarnados. O ensinamento se aplica nas duas áreas. Não é? Qual o trabalho que ele nos convida a fazer para o qual ele nos assalaria? Não é? Aqui a coisa começa a ficar um pouquinho mais difícil para nós, não é isso? Porque, sim, eu sou convidado, não é, a trabalhar, poxa vida, olha só, na minha transformação moral. Assim. Para isto eu sou assalariado. Assim. Quando é que eu sou assalariado? Eu sou assalariado por Deus, não é? A cada início de uma nova reencarnação. Assim. Quando realizo o meu planejamento reencarnatório, quando vocês realizaram o vosso planejamento reencarnatório da mesma forma, naquele instante eu já estou sendo assalariado por Deus, onde, não é, já planejo uma nova reencarnação com as condições adequadas para eu vencer as minhas limitações, os meus medos, as minhas más inclinações, os meus vícios morais. Então, ao conseguir vencer as dificuldades que eu trago, receberei o salário justo, né? O salário segundo as minhas obras. Então, ali naquele instante, eu já estou sendo assalariado. Me esqueço disso, logicamente, quando reencarno, né? Tem o véu do esquecimento, né? Mas depois, aqui da mesma forma, a cada instante na minha vida de relação com as pessoas que me cercam, eu sou convidado a realizar esta transformação moral. Para que Deus, não é, me assalariou quando, não é, me permitiu uma nova reencarnação. É assim. E eu, não é? Eu aceito este convite, não é? Quem é que vem me trazer este convite? Não é? Olha, não é? Deus está te convidando, Cláudio, para você trabalhar na seara dele, para realizar essa transformação moral. Assim, como é que é esta transformação moral? O que eu preciso mudar? Não é? Eu preciso ter bem claro isso na minha mente. Sim. Até hoje, eu tenho vivido praticamente de forma automática as minhas reencarnações e tenho dado muito mais valor àquilo que me atrai na vida material. Então, olha só, o poder, o desejo de poder, assim, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a inveja, a ambição, os ciúmes, a hipocrisia, tudo isto eu já cansei de vivenciar em tantas outras reencarnações e mesmo durante muitos anos desta existência. Posso até camuflar muito bem uma outra coisa, né, na minha consciência, no meu coração, mas isto fica muito transparente para aquelas pessoas que convivem comigo. Então, não adianta eu querer tapar o sol com a peneira, como a gente fala. Né? Não adianta eu querer me enganar. Posso enganar até a mim, mas já não engano mais a vocês que convivem comigo. Né? Que vão, né, me conhecer até melhor do que eu. Então, eu preciso, né, compreender que, né, esta transformação moral, ela passa por eu desenvolver os esforços ao meu alcance para poder me afastar desse desejo de ter o poder, né? De vivenciar o orgulho exacerbado ou o orgulho disfarçado, de ser vaidoso pelo conhecimento que eu tenho, pela inteligência que eu tenho, pela capacidade de realizar coisas que eu tenho. E aí, olha, né, egoísmo, apego, não é? A ambição de querer cada vez mais ter coisas materiais. Não é? E nas palestras habitualmente eu brinco,
Uhum. E vou lembrar vocês aqui, né, neste ano eu já abri o guarda-roupa e fui fazer uma avaliação daquilo que eu não usei no último ano e daquilo que eu posso dispor, não é? Porque preciso olhar isso daí e me desapegar das coisas. Não é? Qual que é a proposta de Jesus quando me convida, não é, como emissário de Deus para viver esta nova reencarnação? Jesus coloca para a gente, olha, não é, você precisa aprender a vivenciar a humildade, precisa aprender a vivenciar a simplicidade, você precisa aprender a perdoar, você precisa aprender a vivenciar a caridade, tanto a caridade material quanto a caridade moral. Sim? Você precisa aprender a vivenciar o desapego das coisas e das pessoas deste mundo físico. Estes são os dois caminhos que eu tenho para escolher, de forma bem grosseira, não é? Aqui nesta existência, neste convite que Jesus me faz. É agora que eu estou sendo convidado para ser o trabalhador da última hora? Não, gente. Todos nós, não é, estamos recebendo esse convite há séculos. Não é? Recebemos esse convite através de Moisés com os 10 mandamentos. Não é? Recebemos esse convite, não é, através dos ensinamentos do Alcorão. Não é? Recebemos este convite através dos ensinamentos de Buda, de Krishna. Não é? Recebemos esses ensinamentos através da Torá. Não é? Já participamos de diversas religiões. Recebemos este convite através da Bíblia, do Evangelho de Jesus. Mas no decorrer de tantas e tantas reencarnações, temos, e eu tenho também feito isso, preferido o poder, o orgulho, a vaidade, não é? O egoísmo, a ambição, a inveja, os ciúmes, a hipocrisia, e vai por aí afora. Não é? É um sem número de sentimentos inferiores que eu ainda abrigo na minha intimidade, de forma clara, de forma disfarçada, mas que estão guardados aqui. E a proposta justamente é para que eu possa aceitar o convite que Jesus me traz, não é? O convite como emissário de Deus, para que eu possa mudar a minha existência, mudar a minha proposta de vida. Não é? E a oportunidade é esta reencarnação. Essa é a melhor oportunidade que eu tenho para fazer isso daí. Assim. Agora, não é? Por um acaso, eu reclamo do salário que eu tenho recebido do Pai? Não é? Sim. Qual que é o salário que eu recebo de Deus? Vocês podem perguntar. Não é? E o salário que eu recebo de Deus é a consciência do meu dever cumprido. Assim. Toda vez, ou todas as vezes, que as minhas escolhas no uso do livre-arbítrio me levarem de encontro ao meu planejamento reencarnatório, me levarem de encontro às leis divinas, me levarem de encontro ao Evangelho, ao que me ensina o Evangelho, com toda certeza eu vou fazer, estou cumprindo com o meu dever. Estou cumprindo com os meus compromissos enquanto espírita cristão que eu sou. E aí eu tenho a consciência do dever cumprido. Né? Serenidade no meu coração e na minha consciência. Que melhor salário do que esse, gente? Né? Não tenho ansiedade, não tenho aflição, não tenho angústia, não tenho desespero,
Porque cumpri com o meu dever, cumpri com os meus compromissos. Fui mais do que bem pago. Agora, se eu ficar olhando o meu vizinho, né? Se eu ficar olhando como é que ele vai no trabalho dele, como é que está a produtividade dele, se ele está se dedicando, se ele está fazendo corpo mole, será que ele está se dando melhor do que eu? Será que ele está ganhando mais do que eu? Muitos de nós talvez ainda tenham este hábito de se preocupar mais. E o vizinho não é aquele que mora na casa ao lado, gente. O vizinho pode ser o esposo, a esposa, o pai, a mãe, o filho, o cunhado, a cunhada, a sogra, a nora, não é? O amigo no ambiente de trabalho, o companheiro no ambiente de trabalho, o amigo que a gente tem. Não é? Então, eu fico, não é, ali fiscalizando o que os outros estão fazendo para saber se por acaso eles vão ganhar mais ou menos do que eu, se eles estão, não é, sendo melhor aquinhoados por Deus do que eu. Porque se eu estiver fazendo isso, não é, sou como esse trabalhador aqui que fica reclamando daquilo que Deus resolveu pagar aos outros. Primeiro de tudo, a minha rebeldia está falando mais alto. Segundo, ainda não tenho construções de obediência na minha intimidade. Não é? Porque o contrato foi acertado previamente, como aqui na parábola. Não é? O salário aqui da parábola era uma moeda por jornada, por dia de trabalho. Não é? O meu salário acertado com Deus é a consciência do dever cumprido. É fazer aquilo que eu planejei que viria realizar aqui nesta reencarnação. Então eu preciso perceber se eu estou cumprindo com o meu dever, com os compromissos que eu assumi no meu planejamento reencarnatório. Esta tem que ser a minha única e exclusiva preocupação. Posso, não é? Devo, dentro desta proposta de transformação, olhar para aqueles que estão à minha volta e verificar se eu posso ir ao encontro deles e ajudá-los de alguma forma a que eles possam cumprir com o seu planejamento reencarnatório. Como muitas vezes, para eu cumprir com os compromissos assumidos, eu dependo da ajuda de outros companheiros. Sem a ajuda, sem a interferência deles, não é? Sem a intercessão deles a meu favor, talvez eu não conseguisse ser bem sucedido para fazer aquilo que eu preciso. Então, preciso ter a humildade de pedir ajuda quando eu não consigo fazer as coisas sozinho. Quando eu não estou conseguindo enxergar, não é, a luz no fim do túnel para encontrar uma alternativa de solução para a minha dificuldade. Não é? Tenho que ter essa humildade. É uma das propostas, não é, que, não é, Deus me coloca nesta transformação. Viver com humildade, com simplicidade. Aprender a viver com o que é necessário. Descartar totalmente aquilo que é supérfluo na minha existência. Porque quantas vezes eu vou despender um volume de energias muito grande para conseguir ter o que é material. E que pouquinho tempo depois, não é, vou até me lembrar que aquilo, não é, fazia parte da minha necessidade, porque era supérfluo. A minha preocupação, meu foco deve estar em ser. Não é? Ser aquele espírito que eu idealizei no meu planejamento reencarnatório que eu seria. E chegar aqui na Terra e cumprir com esse planejamento reencarnatório. Assim, muito cuidado, então, se de repente eu achar que, não é, posso controlar a vida de quem quer que seja. Isto daqui é fora de cogitação. Não faz parte das funções assumidas por mim no meu planejamento reencarnatório e acredito que não faça também de nenhum de vocês aqui presentes. Não é? Mas preciso
né? Me olhar se de repente eu não estou reclamando de Deus, se de repente eu não quero barganhar com Deus alguma coisa que eu queira alcançar, ou de natureza material ou de natureza espiritual. Né? Quantas vezes eu já fiz isso na minha existência? E preciso aprender que não é o caminho da evolução moral e espiritual. Barganhar com Deus, nada feito. Eu preciso, isto sim, aprender a obedecer os desígnios de Deus. Ele sabe o que é melhor para mim. Eu ainda, pela minha infantilidade, pela minha pouca experiência como espírito, eu ainda não sei o que é melhor para mim. Tanto que eu ainda fico muito bravo quando as coisas não acontecem do jeito que eu quero, como eu quero, e quando eu quero. Esta é a característica da minha infantilidade espiritual. Não sei como é que é isso para vocês, mas ainda chego lá. Estou em processo de crescimento, de envelhecimento do corpo material, mas de crescimento da minha natureza espiritual. Então, muito cuidado em reclamar do salário, viu, gente? Porque nós concordamos com ele antes daqui reencarnarmos. Aí, olha só, Mateus traz esta fala de Jesus aqui, na parábola, que muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Então, voltando a lembrar que chamados, todos nós, sem exceção, temos sido chamados há séculos, temos sido chamados há milênios e temos rejeitado o chamado, temos rejeitado o convite de Jesus ou dos seus mensageiros, que vieram nas diversas religiões que tem no planeta. Os profetas nos avisaram desde sempre que esses ensinamentos viriam pelos 4 cantos do mundo. E a gente já reencarnou pelos 4 cantos do mundo, com toda certeza. Isso se já não reencarnamos até em outros mundos, que não seja necessariamente só a Terra. Mas se nós temos sido chamados há tanto tempo, e esse lance aqui de ser escolhido? Porque olha só, poucos são escolhidos. Aí a gente fica martelando, como é que é este processo de seleção que Deus faz, que Jesus faz, que os mensageiros da espiritualidade fazem? Como é que é este processo de seleção, para dizer este é escolhido ou aquele não é escolhido? Será que eles pegam a margarida e fica este sim, vamos desfolhar aqui a margarina, este sim, este não, este sim, este não, Ou será que tem um processo pelo qual a gente passa, somos avaliados no decorrer deste processo, aí depois daqueles montes de testes, daqueles montes de entrevistas, alguém chega para nós lá numa reunião e fala, olha, você, pode seguir em frente, escolhido. Você, pode ficar aqui deste lado, que vocês foram reprovados, vocês vão ter que, se quiser, se candidatar ao processo seletivo novamente. Será que é assim que funciona lá no plano espiritual? Para a gente saber se nós somos os escolhidos ou não? Não é bem assim. Isto é coisa da natureza humana, viu, gente? Não é de ordem divina. Assim. Porque ser escolhido é uma responsabilidade que Deus delega para cada um de nós. Não tem alguém no mundo espiritual que me escolhe, que escolhe vocês, que escolhe quem quer que seja. Não.
De forma nenhuma, não é? Deus delega esta atribuição, delega esta tarefa para mim e para vocês. Delega esta tarefa para a humanidade toda. E não importa se estejamos encarnados ou desencarnados, viu, gente? Tá? Veja só. Sim? Quando Deus me delega esta responsabilidade, sou eu que vou escolher ser o escolhido ou não. Sou eu que vou escolher atender ao chamado de Jesus para ser o trabalhador da vinha do Pai. Não é Ele que vai escolher quem vai ou quem não vai. Sou eu que vou, não é, dizer para mim mesmo que eu aceito realizar em mim este processo de transformação, de forma a viver com humildade, na simplicidade, sem apego a nada das coisas materiais, a me esforçar por praticar o perdão. Lembrando que para perdoar, eu não preciso esquecer das ofensas, basta eu não querer mal àqueles que me fizeram o mal. Então, quando eu me disponho de boa vontade a aceitar este chamado de Jesus, a qualquer instante desta minha reencarnação, sou eu que estou me colocando na condição de escolhido para trabalhar na seara do Pai. Isto acontece comigo, isto acontece com vocês, meus irmãos. Acontece também com os desencarnados. Eu participo num grupo, na nossa casa, na Irmã Francisca, eu participo de um grupo mediúnico. E na reunião mediúnica, né, nós atendemos espíritos sofredores de toda a natureza e atendemos também espíritos maus. Os espíritos sofredores são acolhidos, recebem o choque anímico, não é? Recebem as vibrações, o fluido vital animalizado do médium, que lhe dá uma condição de reequilíbrio e facilita a ação da espiritualidade, não é? Nesse momento, não é? E, se possível, ele é esclarecido da sua condição para que ele possa continuar a sua jornada. Tem muitos que não há possibilidade de serem esclarecidos, mas senão o choque seria tão grande que causaria um desequilíbrio maior no seu psiquismo. Mas nós também recebemos espíritos de uma maldade, de uma perversidade, espíritos que são chefes de hordas de espíritos maus. E quando, não é, a espiritualidade retira, não é, alguém daquele grupo, ou alguém que aquele grupo obsidiava, eles vêm para dentro da casa espírita, não é, mas vêm com uma vontade de destruir o trabalho muito grande. E naquele instante, através do diálogo que se estabelece entre o dialogador e este espírito, que ele é mau por uma série de circunstâncias, mas que ali naquele diálogo nós temos a oportunidade de demonstrar para ele que a vingança não tem razão, que a maldade não é o caminho do espírito. E quando a espiritualidade consegue lhe mostrar, não é, flashes de diversas encarnações, onde ele vivenciou experiências diferentes, ora sendo prejudicado, mas ora prejudicando outros espíritos, e estes espíritos se sensibilizam ao verificar que eles não eram as vítimas que eles imaginavam ser, e passam a construir na sua imagem, na sua mente, a imagem de quem eles são,
e de todo o mal que eles vêm provocando, e se permitem a reflexão de que naquele instante, ali dentro de um trabalho mediúnico, simples, modesto, ele recebe de Deus a oportunidade de realizar esta transformação moral. E muitos deles aceitam o convite feito por Jesus para também serem um trabalhador da última hora, da dimensão espiritual. Então nós temos trabalhadores da última hora aqui, nós que aqui estamos reencarnados, e tem também, né, os companheiros do mundo espiritual que necessitam de uma oportunidade. E Deus, soberanamente justo, bom, amoroso, misericordioso, não esquece nenhum dos seus filhos. Todos nós somos contemplados. Então, cabe somente a cada um de nós, aqui presentes, fazer esta escolha. Ela está em nossas mãos. E aqueles companheiros desencarnados que nos acompanham aqui nesse instante, que são trazidos para participar do nosso Evangelho, assim como são trazidos para participar no Evangelho no lar, como nós fazemos, tem também aqui o esclarecimento nesta noite que eles podem fazer essa escolha neste momento, a partir de hoje. O convite é para todos nós indistintamente, que possamos pensar e refletir a respeito e perceber quão grande é a misericórdia de Deus quando nos convida para sermos trabalhadores da última hora. Não pudemos ser os apóstolos há 2000 anos atrás, mas aqui, em pleno século XXI, esta possibilidade está ao alcance de todos. Pensemos nisso, gente. Que possamos então nos elevar em pensamento a Deus e a Jesus e nos integrarmos a este anel de vibrações que os nossos pensamentos juntos da espiritualidade maior cria neste instante, nos unindo em pensamentos, em sentimentos, vibrando na vontade de estarmos juntos pelo Espírito, para que possamos, assim unidos, recebermos da espiritualidade o influxo de energias que possibilita dissipar as vibrações pesadas que nos envolvam, que possibilita nos harmonizarmos vibratoriamente, nos reequilibrarmos, a fim de podermos vencer os desafios que a vida nos apresenta. Que a espiritualidade possa fluidificar a água que deixamos aqui presentes, cada um de nós em nossos lares. Que possamos pedir aos amigos espirituais também que, encontrando em nosso lar um companheiro desencarnado, vinculado a nós pelos nossos pensamentos e pelos nossos sentimentos, e que careçam de esclarecimentos, que eles possam ser levados aos postos de socorro da espiritualidade
a fim de receberem a acolhida, o tratamento e o esclarecimento de que necessitam, que possam então continuar a sua jornada na erraticidade, amparados pela misericórdia divina. E assim fortalecidos em nossas energias, irmanados no pensamento e no ideal de estarmos sempre desenvolvendo os esforços ao nosso alcance para realizar o bem, para sermos melhor, que possamos no exercício da caridade espiritual vibrarmos do fundo do nosso coração o sentimento fraterno de amor puro que possamos dispor neste momento, a fim de doarmos estas vibrações amorosas, depositando-as nas mãos de Jesus, pedindo ao Mestre querido que possa multiplicá-las na forma de bênçãos, na forma de bálsamo, a fim de atender tantos irmãos da humanidade terrena, dos dois planos da vida, que passam por dificuldades do corpo ou do espírito, que se encontram em lágrimas e em sofrimento, e que padecem, Senhor, de dores físicas e de dores morais, a fim de que sejam atendidos nas suas necessidades, a fim de que tenham balsamizadas as suas dores, a fim de que possam ter fortalecidos na sua intimidade a esperança, a coragem, a vontade e a fé. E assim fortalecidos, que possam perceber a misericórdia de Deus, beneficiando a cada um deles. Que possamos também agradecer a Deus pelas bênçãos do Evangelho em nossas vidas, que estes ensinamentos possam cada vez mais encontrar ressonância em nossa intimidade espiritual, a fim de que nós possamos vivê-lo na nossa vida de relação com tantos irmãos dos dois planos da vida, a fim de nos tornarmos mais dóceis, mais humanos, mais fraternos, mais solidários, de agradecermos a Deus pelas bênçãos da família que recebemos, dos amigos que temos e das inúmeras oportunidades que Deus coloca à nossa disposição de testarmos todo o nosso aprendizado na convivência com os nossos irmãos desta reencarnação. Senhor Jesus, Pai amoroso, amigos espirituais, recebam neste momento, do fundo dos nossos corações, a nossa sincera gratidão. Que assim seja. Gente, muito obrigado a todos vocês pela companhia, pelo carinho, pelas vibrações que vocês emanaram de cada um dos seus lares. Que nós possamos estar juntos no próximo sábado, né, dando continuidade a este capítulo dos Trabalhadores da Última Hora. Tenham todos um excelente fim de semana
na companhia dos seus familiares, na companhia de Jesus. Que o Mestre possa abençoar a todos. Muito obrigado.